Olá, muito boa tarde a todos e todas. Nós iremos dar início à conferência plenária E1 com a convidada, professora Sabrina Sedlmayr, e a pedido também, agora da professora, eu vou ler a mini bio dela. Sabrina Sedlmayr é professora titular da UFMG, ministra disciplinas, cursos e outras tantas atividades relacionadas à literatura e à cultura de língua portuguesa há mais de 22 anos. É presidente da IL, Associação Internacional dos Lusitanistas, e, como ela diz, está muito feliz em estar aqui, graças à Abraplip. Em nome da direção da Abraplip, da presidência da Abraplip, quero dizer que é uma honra tê-la aqui conosco para proferir a próxima conferência. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria reencontrar colegas, amigos, alunos nessa comunidade que nós formamos, né? E a Abraplip é essa possibilidade disso, né? Dessa reunião. E eu quero agradecer muito a atual direção por essa confiança. Eu estou muito honrada com esse convite e um bocado emocionada por falar de um mestre, que é o Eduardo Lourenço. O Roland Barthes diz, né, que malogramos sempre ao falar do que amamos. Então, eu espero que esse meu texto, geralmente eu gosto de falar, eu sempre escrevo, mas o texto fica ali como uma miragem e eu costumo encadear e prescindir do papel. Mas eu fiquei temerosa porque eu quero trabalhar hoje a questão do trágico e são muitas entradas, então, por um excesso de receio assim, de começar a trabalhar com linhas de fuga e derivações, eu vou seguir o que eu escrevi. Espero que tenham paciência e eu vou comentando se eu achar que é necessário em algum momento. Passo a leitura. Tradicionalmente, entende-se por tragediógrafo, autor de tragédias, aquele que constrói no campo literário ou teatral narrativas dramáticas organizadas segundo os princípios do gênero. Mímeses de ações elevadas, exposições de conflitos humanos, éticos e existenciais, visando efeito catártico sobre o público. Num sentido mais amplo e moderno, o termo pode ser usado de maneira bastante flexível para designar qualquer escritor em qualquer tempo ou linhagem estilística que incorpore algum desses aspectos. Assim, como observa Medeiros, a tragédia moderna é originária de um longo processo histórico de alterações de sentidos e de referências, inserção de outros modelos e, principalmente, quebras de paradigmas. Eduardo Lourenço, filósofo movido pela poesia, crítico heterodoxo, desmontador de mitologias, encontra na busca sua principal força reflexiva. O labirinto, a que se refere simbolicamente, tal como em Jorge Luiz Borges, é uma imagem potente capaz de sintetizar a sua obra. Cheia de caminhos intricados e bifurcações que nos transformam a cada entrada. Seus textos nos interpelam, propõem enigmas e, na forma que mais praticou ao longo da sua vida, o ensaio, avançam sempre em direção ao não sabido. Como adverte Otávio Paz, outro pensador dos labirintos, o labirinto nunca é um caminho, o labirinto é sempre uma pergunta. Borges, por sua vez, converte o labirinto em símbolo literário, explora-o sob a perspectiva estética, filosófica e metafísica, vinculando a experiência individual
como dentro do eu mora o outro, o duplo, a subjetividade ou a interioridade infinita, etc. A casa de Asterion, por exemplo, desloca o eixo narrativo do mito grego ao dar voz ao Minotauro, que é denominado como Asterion. A criatura monstruosa se torna um sujeito reflexivo como qualquer um de nós. Essa mudança de perspectiva humaniza a personagem e ressignifica o labirinto. Ele deixa de ser mera construção arquitetônica destinado ao aprisionamento para se tornar um espaço existencial paradoxal, ao mesmo tempo aberto e inacessível, imagem da solidão, imagem da espera. Ao reduzir Teseu a uma breve aparição, Borges descentraliza a lógica heróica e ilumina aquele silenciado pela tradição, transformando o mito em meditação sobre o infinito, a alteridade e a busca de sentido. Vale lembrar que esse deslocamento ressoa contundentemente no conhecido poema de Jorge de Sena, Em Creta, com Minotauro. Lourenço, no entanto, trata o labirinto de modo distinto. Ele não circunscreve ao indivíduo, como Borges, mas o amplia para uma coletividade. Portugal, enredado no pântano da saudade, sentimento de desejo e perda, nostalgia colonial convertida numa espécie de destino. Em Borges, há algo da América Latina, um canto diverso daquele perpetuado na Europa por séculos. Ainda assim, Borges e Lourenço convergem num ponto essencial. Ambos se apoiam no paradoxo, naquilo que está borrado, confuso, submerso, mas que deve mexer com a força da interpretação. Cabe a nós, leitores, orientarmos-nos nesse labirinto, arriscando cair em passagens falsas ou nos perder em sínteses apressadas, tais como acreditar que Pierre Menard realmente escreveu Dom Quixote ou que o salazarismo nunca existiu. Antes, porém, de avançar na questão do trágico e da tragédia, convém lembrar, como observa Oswaldo Silvestre, que Lourenço surge no seio do neorrealismo, ainda que sua crítica principal se concentre na leitura da modernidade. Basta lembrar seu fascínio e leitura obsessiva de Fernando Pessoa. Apesar da vastidão da sua biblioteca, Kierkegaard, Heidegger, Unamuno, Antônio Sérgio, Teófilo Braga, Agostina Bessa Luiz, Camus, alguma psicanálise, pode-se afirmar que ele foi muito mais leitor de Antero e de Oliveira Martins do que de Essa. É nessa linha difícil e complexa que se delineia sua força crítica, o desejo de reler a identidade coletiva, desprendido da geração de 70 e de seu patos, tentando colher os restos e ressignificar a utopia imperial de um país pequeno. Nos anos 90, Lourenço emerge como crítico reflexivo, levando a sério as possibilidades do ensaio e relendo Portugal sem se prender ao historicismo ou às análises sistemáticas das ciências sociais. Nota-se aí sua insistência em conceber um discurso cultural sobre a identidade portuguesa a partir de novas bases reflexivas do tipo: como a nação se vê? Quais as mitologias a sustentam? Quais são suas narrativas traumáticas? O que séculos de catolicismo fervoroso e de messianismo caduco ecoam no presente? Paulatinamente, ele se transforma, como pontua Augusto Santos Silva, no crítico por excelência do século XX português. A pensar a questão da identidade coletiva num duplo movimento, da literatura para a cultura e para a sociedade, do século XIX para trás e para frente. Mitologia, destino, viagem, interrogar-se e interrogar-nos, como, desde Dom Duarte até Teixeira de Pascoais, essa mitificação estranha, bizarra e lenta, essa espécie de melancolia sem tragédia, aprisionou Portugal nesse labirinto. Este seria, completa Augusto Santos Silva, o verdadeiro conteúdo cultural, e Lourenço faz dela o brasão da identidade portuguesa. Fim de citação. Assim, chegamos a um paradoxo identitário. Portugal prende traumas, sofre de uma hiperidentidade, preso no labirinto da saudade. Caberia à literatura, essa estranha instituição capaz de repensar
interpretar e revelar, mostrar um povo que se imaginou sem começo e sem fim, um povo que se imaginou como destino, preso a uma imagem ideal de si mesmo, uma imagem realista. Como Lourenço nos lembra, todos os povos possuem uma imagem de si próprios. Ele privilegia o trágico como aspecto fundamental para pensar Portugal e, curiosamente, o Brasil. Antes de mostrar as diferenças essenciais do sentimento do trágico nessas duas nações, passo agora para um segundo ponto de exposição, um pouquinho teórico, mas necessário para o andamento da minha fala. Parte 2. Evoco o ensaio seminal de José Gil, em que este sublinha que o ponto de origem do pensamento de Eduardo Lourenço é justamente a experiência trágica da existência. Entre outras formulações luminosas, Gil nos pergunta, citação, o que é a experiência trágica da existência? A de que não há justificação visível, racional, assegurada por uma verdade exterior e transcendente para a nossa vida e para o valor da vida, que deste nunca se pode ter uma certeza reconfortante, trazida por uma ideia ou uma essência, restando-lhe apenas seu objeto de luta e de sofrimento, sem garantia nenhuma de redenção. Deus morreu, o homem perdeu as referências, o seu destino. O trágico vem da absoluta opacidade da existência e, por consequência, da impotência da linguagem que a nomeia e anseia por captar. Fim de citação. Gil reconhece, a princípio, ser difícil encontrar linhas de forças visíveis no pensamento de Lourenço, não apenas porque sua escrita é caudalosa, densa, perpassada por inúmeros campos, filosofia, artes, política, poético, histórico, psicanalítico, mas logo localiza o ponto nevrálgico. Toda a obra do autor de Heterodoxia reverbera a cisão entre a ideia de Deus e do homem, entre o homem e o homem, entre o homem e a linguagem, entre a linguagem e o real. O trágico surge assim, Eduardo Lourenço, como resultado desse abismo em que nenhum discurso é capaz de atingir a realidade, pois essa existência é desajustada ontologicamente. A linguagem não é transparente, ela nomeia, anseia nomear, mas é impotente diante da tarefa de tudo dizer. Ainda assim, vivemos nesse reiterado desejo de dizer, de indefinidamente nomear essa mesma impossibilidade de o dizer. Eis, então, o núcleo trágico do pensamento de Eduardo Lourenço. Logo, a filosofia por ele defendida seria uma espécie de metafísica da interrogação, uma tarefa bastante desconfortável, pensar sempre em nome daquilo mesmo que não se deixa pensar, muito menos dizer. Outro crítico importante que identifica como o trágico e a tragédia são elementos dorsais do pensamento lourenciano é o Roberto Vecchi. Com zelo filológico e revisão bibliográfica cuidadosa, ele explicita alguns pontos essenciais. O trágico moderno, o de Eduardo Lourenço, é um conceito polimórfico e carrega uma disjunção paradoxal. Deseja desprender-se da tragédia. Peterson é, como se sabe, responsável por ter realizado uma periodização interessante. Com Aristóteles, temos uma poética da tragédia. A partir de Schelling, surge a filosofia do trágico. Em sua leitura, o trágico moderno não está centrado no dilema metafísico da condição humana, mas no próprio destino da forma dramática. O que caracteriza o trágico, em sua teoria, é o confronto entre forças igualmente legítimas e inconciliáveis: indivíduo e comunidade, lei e liberdade, subjetividade e objetividade. Se em Aristóteles o conflito encontrava resolução catártica, no drama moderno a própria possibilidade de resolução desaparece e com ela entra em crise a forma trágica do gênero. Lourenço posiciona rigorosamente nesse quadro da modernidade e reconhece de forma precisa a diferença entre tragédia clássica e tragédia moderna, bem como diferentes modos de trágico. Em O Canto do Signo, por exemplo, ele disserta, inclusive, sobre a necessidade de diferenciar o ser trágico da expressão trágica. Em O Tempo e o Modo, ele defende uma crítica trágica.
a crítica como autocrítica radical entre o real da literatura e o paradoxo da linguagem que a constitui. Percebemos, assim, uma aproximação afinada ao pensamento de Unamuno no que tange a corroborar o sentimento do trágico da vida como um valor coletivo, conferindo ao pensamento lourenciano certa inflexão ibérica. Ele amplia, assim, a figura de Quixote e as relações trágicas da península com a Europa. Logo, encontra em Portugal, especificamente em Antero, a formalização mais densa do trágico. Essa escolha justifica, inclusive, o título de um dos números da sua obra completa, publicada recentemente pela Fundação Calouste Gulbenkian, Antero, Portugal como tragédia. Posto essas considerações, reitero que nem sempre há clareza nas definições de Lourenço acerca do que seria a expressão do trágico. No entanto, há uma reiterada insistência em circunscrevê-lo a Portugal. Em outro texto, pequenino e bastante provocativo, ele irá localizar na literatura brasileira uma inflexão em relação ao trágico. Passo, então, para a parte 3, em que o Lourenço vai, nesse texto pequenininho, né, que aí tem todas as informações, para quem quiser procurar e ler, ele é muito breve, vai falar que no Brasil, ao contrário de Portugal, impera a rasura. Rasura nos remete à litura, risco, raspagem, substituição. Apagar os aspectos, cito Lourenço, apagar os aspectos mais trágicos da condição humana, cito Lourenço. Criar estratégias, mesmo que inconscientes, para contornar o trágico como horizonte espiritual ou visão do mundo. Não ter consciência de que tudo é ilusão. Eu e a vida nunca se confrontarem, porque é o lugar onde um e outra se falam e logo em seguida se calam. Essas são algumas das considerações que Eduardo Lourenço sublinha em seu texto da literatura brasileira como rasura do trágico, de Machado de Assis a Clarice Lispector. Então, ele pega um rasgo grande. Tal interpretação não é apenas uma síntese do pensamento do ensaísta acerca de um traço comum, identitário, identificador da produção literária nacional, mas também uma compreensão crítica aguda que interpela e problematiza o contemporâneo no que tange não apenas a literatura, mas também as artes e a cultura brasileira em geral. Um largo recorte temporal é estudado por Lourenço e exemplos pontuais são analisados como forma de comprovar que a literatura brasileira não é sensível ao sentimento trágico da vida dos povos, como localiza o Unamuno, ou, ao que eu acrescentaria, ao ruído de fundo a que se refere Schelling, a tristeza fundamental do pensamento, como desenvolve Steiner. Lourenço diagnostica uma espécie de estratégia capaz de contornar os aspectos mais trágicos da condição humana, que aqui no Brasil se manifesta fortemente nas tentativas de driblar a abismal desigualdade econômica e social, a ignorância de um passado escravagista violento, no colonialismo, e não reconhecer a presença das colonialidades. Como exemplos, e eu não vou passar um por um, eu gostaria só de nomear o que ele percebe em cada um desses autores como a rasura do trágico. Primeiro, em Machado, ele fala que, na primeira leitura, reconhece-se o trágico, mas logo depois há uma suspensão pelo uso reiterado da ironia e da metáfora da ópera, da vida como ópera. Então, é como se o Machado recuasse também. Ele anunciasse depois, né, ele desse alguns passos atrás, usando tanto a ironia quanto a ópera. Ele vai localizar no modernismo, especificamente, né, na primeira geração, e vai falar do Oswald de Andrade, como aí nasce, né, essa esfera solar, essa visão absurdamente
otimista que levou para o futuro uma pulsão, né, positiva, né? Esse país, então, que se nasce, renasce, como ele diz, ele usa a palavra renascimento, né, e que muitas vezes joga a criança junto com a água suja do banho, e que vai fazer alegria como essa prova dos 9, né, e vai esquecer essas visões mais cruas, mais dolorosas da vida nacional. Então, ele coloca aí na antropofagia, né, esse momento de uma estrutura eufórica que depois, a gente sabe, virá com ressonâncias no trabalho, né, no tropicalismo e toda essa querela que a gente conhece, né, há muito entre alguns dos pianos e da PUC, que, como, por exemplo, o Haroldo de Campos, que vai trazer o Gregório, e toda essa... e uma defesa, né, do tropicalismo. Mas nas artes a gente vê, então, pensando na arte contemporânea, o lugar do Hélio Oiticica, né? E mais posteriormente, por exemplo, no trabalho do Cildo Meirelles. E a gente pode falar depois de como se dá até hoje essa pulsão, né? Feliz e isso que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa necessidade, né, de trazer o meme, o carnaval, a gambiarra, né, como se fosse algo absolutamente brasileiro. A literatura de 30, que ela vai se utilizar de uma escrita mais descritivista e de um realismo, ele vai falar que reduz por completo, que é quase uma estereotipia, né, de uma visão trágica, muito mais literatura, menos literatura e mais realidade. E a gente tem no Jorge Amado essa figuração de uma sensualidade, né? E como que, principalmente, o trágico ele aparece de forma lúdica e euforizante. Então, ele percebe, tanto no José Lins do Rego, na própria Raquel de Queiroz, e a única exceção que ele vê é o Graciliano Ramos, que aproxima a figura do Carlos de Oliveira. Então, nesse rasgo de Machado de Assis a Guimarães Rosa, a única exceção, né, seria o Graciliano. Então, do Guimarães Rosa, ele vai falar que a transfiguração do trágico aparece com essa mitificação absurdamente mágica desse sertão, né, como se fosse qualquer lugar do mundo, e o que vai desembocar na transfiguração e na transcendência. E na Clarice, ele acha que é uma mística muito similar ao Georges Bataille, né? E que tudo se passa via linguagem, na linguagem. Então, é como se esses autores brasileiros eles abrissem a mão da gravidade desse sentimento melancólico, seja pela sátira, seja pela paródia, seja pela forma burlesca, né? E apostasse no riso, né? No riso, no deboche, né? Em formas menos graves de escrita. Então, o Lourenço termina essa análise mais ou menos até década de 70, início de 80. E trago, a título apenas de exemplos mais mercadológicos do que estéticos, dois autores absurdamente contemporâneos, muito diferentes entre si, né, mas que foi lido por uma soma imensa de leitores brasileiros e de portugueses, né, que dá para a gente ver pela quantidade de premiação. Pode passar. Aí tem ele diz que os Sertões é uma espécie de ilha de Páscoa, e aqui eu coloco como que existe, né, diferentemente dessa linhagem muito uniforme que ele coloca, só com exceção do Graciliano, que a gente não pode esquecer do Euclides, nem do Cornélio Pena, nem do Lúcio Cardoso, nem do Raduan Nassar, que eles estão aí com uma força absurda, e é possível a gente ver, né, o trágico em todas essas obras.
Pode passar, mas os dois exemplos que eu trago, então o primeiro é esse que vendeu muito mais de 1 milhão de cópias, ganhou essa quantidade de prêmios, né? Pode passar. E eu trouxe, enquanto eu falo, eu trouxe algumas frases, algumas passagens de Torto Arado que eu queria, de uma forma, mesmo para problematizar, como os 2 livros mais lidos no Brasil recentemente, é como se houvesse algumas soluções e algumas estratégias também que contornam por completo o trágico e a tragédia. No Torto Arado, Itamar Vieira Júnior, ele, que tem sido amplamente interpretado como essa narrativa de resistência camponesa e das continuidades históricas da escravidão no Brasil, e exemplos de colonialidade, todas as mortes, né, tanto a do Zeca Chapéu, Grande, do seu Salomão, elas estão registradas, né, de uma forma simbólica, e elas são ressignificadas. Uma como uma continuidade espiritual, uma espécie de rito de passagem, que é aquela cena da cobra, que a gente não sabe, né, o que acontece, com muita ambiguidade. O personagem não desaparece da narrativa, então ele volta, ele se torna uma espécie de guia espiritual para as filhas e para toda a comunidade, e a vida e a morte não se opõem em nenhum momento. Pode passar outro exemplo. A morte de seu Salomão, administrador da fazenda, tampouco se configura como tragédia. Ao contrário, é apresentado como um desfecho épico, marcado pela ação coletiva dos trabalhadores. Mas é uma cena em que o gesto de violência não é um assassinato, mas uma performance de uma justiça ancestral, ecoando os tempos de cativeiro, da escravidão e de submissão. A morte não instaura dor, não instaura perda, e ao invés de encerrar as narrativas, essas 2 mortes as prolongam. E enquanto na tragédia há a exigência desse corte do desfecho para operar sua função estética, Torto Arado dissolve esse corte. A morte não é trágica, porque não interrompe o fluxo vital da comunidade. Itamar Vieira Júnior reescreve a experiência da morte, não no registro da tragédia, mas no da ancestralidade, da memória e da resistência social. O segundo, ainda tem uma outra passagem em que eu acho que tem essa questão do mágico, da mística, né? Então, num dia qualquer, atravessei o terreiro e cheguei a Belonísia. Estava sozinha como miúda, selvagem, conhecia a terra como ninguém. Me uni ao seu corpo para vagar pela terra, para correr os marimbus, atravessar as cercas, pelos rios, por casas e árvores mortas. Então, tem todo esse, né, esse telurismo, essa imagem de algo, né, absurdamente transcendental. Tem um outro, que aí vem esse que foi absurdamente... curioso, porque justamente foi lançado na minha cidade, na livraria, que eu vou desde adolescente, que é a Quixote. Então, foi lançado assim, com pouquíssimos exemplares, uma edição muito diminuta. E o livro, então, ele que trata também de perda, violência, morte. E esse romance, ele, se a gente pensa na rasura do trágico, ele exacerba, né? Tudo que o Lourenço falou, porque algumas passagens, como, por exemplo, pegar uma criança recém-nascida que acabou de nascer, o pai arremessa na parede, né? E a gente, né, lê imaginando que a criança, e durante páginas inteiras a gente imagina que houve ali uma morte, foi um gesto absurdamente filicida, né? E o que acontece é que tudo vive e nada morre. As prostitutas, elas nascem com uma lascívia, com uma vontade absurda, né? Não tem problema social, não tem dificuldade, não tem fome, mesmo trabalhando com classes, né, de bastante sofrimento e de fragilidade social. E a morte nunca é fatalidade nesse livro, mas experiência inscrita em uma lógica de continuidade. Seja a comunidade,
coletiva, né? A Piauí, por exemplo, eu peguei aqui os números, a Piauí fala que ela também chegou, né, passou dos 6 dígitos, né, e que é um sucesso absurdamente comercial no Brasil. Então, esses 2 exemplos, a gente percebe como que eles escapam totalmente, né, dessas estruturas, mesmo ocorrendo tantas mortes. Elas não são fatalidades transcendentais, mas experiências escritas em uma lógica de continuidade. No livro de Itamar, uma transformação. Não sei se pode passar outros que são inacreditáveis, assim, se a gente lê-las, né, retiradas do todo. A morte neles não é fatalidade, mas uma lógica de continuidade, seja continuidade coletiva e ancestral, seja continuidade afetiva e simbólica do viver. No livro de Itamar, uma transformação ontológica escrita em cosmologias afro-indígenas que desconhecem a separação absoluta entre os vivos e os mortos. Em Carla Madeira, a metáfora do rio simboliza recomeço, fluxo, reconciliação, continuidade e transformação. Tudo flui e o perdão produz todos os milagres possíveis. Passo para a parte 4. Vimos, então, até aqui, que para o Lourenço, a literatura brasileira se concentra no mágico, no folclórico, em algo fora do mundo. É eufórica, solar, ainda que em certos momentos surjam suspensões, como em Machado de Assis, que oscila entre o otimismo trágico e a tragédia otimista, ou em Graciliano Ramos, que representa essa única exceção. Não se trata dessa forma apenas de afirmar que a regra tem exceções e a exceção tem regras. De Euclides da Cunha, que Lourenço descreveu como a Ilha de Páscoa na paisagem brasileira, a Raduan Assar, passando por Cornélio Pena e Lúcio Cardoso, encontramos autores que mesclam o trágico ao cômico, como, por exemplo, Nelson Rodrigues e Hilda Hilst. O Nelson Rodrigues, que diz que o brasileiro é um feriado, que o brasileiro vive exausto de ociosidade, ou a Hilda Hilst, que vai falar que o Brasil é o país das bandalheiras, né? E que por isso ela optou por escrever literatura erótica, né? A gente percebe como eles já misturam completamente, né, o cômico com o trágico. No campo da poesia, essa complexidade se amplia ainda mais. Basta lembrar de Augusto dos Anjos, com o inclassificável eu e a forte presença da modernidade em sua obra. Como observa Fulde Hardman, cito, a modernidade desse escritor se revela pelas imagens presentes em sua poesia, que configuram uma espécie de paisagismo antitropical, fantasmagórico, antissolar, o que parece corresponder no plano do ideário à sua recusa a concepções de nação brasileira vigentes, bem como ao seu desconforto em relação aos ditames do Estado republicano oligarca. Nessa chave, poderíamos reler o eu no sentido de certo anarquismo que crê materialisticamente na dissipação da matéria em seus vários estados como fundamento da metamorfose permanente e da libertação metafísica dos corpos inanimados, dos seres vivos e das convenções sociais. Fim de citação. Uma síntese certeira sobre o tempo brasileiro de Eduardo Lourenço é de que, no Brasil, ele vivenciou choques culturais, estranhamentos e resistências. Eis o resultado, nos textos coligidos da obra do colonialismo como nosso impensado, que eu acho que acabou de ser lançado aqui no Brasil, em junho, final de junho, e ali a gente tem uma... É incrível como que o Lourenço, na década de 50, quando ele estava na Bahia, ele já pensava em termos de descolonização, ele via de lá Argélia e via a relação com a França e antevia o que ia acontecer com a guerra colonial em África, né? São textos vários, modalidades muito diferentes, mas ele vai trabalhar com 2 impensados, que é a escravidão
E, no caso do Brasil, o colonialismo, no caso de Portugal, o salazarismo e o colonialismo. Então, eu acho uma obra assim, que dá uma abertura imensa para pensar nesse tempo, e me lembro de um episódio que a Gilda Santos, essa querida, ela me contou, e eu corri a obra e encontrei, que foi quando ele estava dando aula de Hegel, né, na universidade em Brasília, e um tempo em Salvador, e nesse tempo a quantidade de teóricos, né, incríveis estavam lá no mesmo tempo, no mesmo espaço, e um dia o Jorge Amado convidou para assistir ir ao Banda com ele, onde ele ia receber alguma coisa, um título, e o Lourenço conta, né, ele anota que ele sentiu de tal forma algo corpóreo, algo físico, que o coração dele bateu de tal jeito que era como se os tambores tivessem dentro do peito dele, e ele acreditasse que ia acontecer algo, e ele sai, ele não consegue ver o ritual. E eu acho que esse exemplo mostra muito, né, esses estranhamentos que estão na obra dele também em relação ao Brasil. Então, a tradição poética e narrativa brasileira, né, e eu pensando aí nesse exemplo do Augusto dos Anjos, ela possui, sim, eu acho que esses dois romances que foram tidos, né, como esses romances os mais vendidos, mais lidos, tão premiados. Claro que Torto Arado, né, sendo tomado de forma crítica, e o outro, né, é como uma literatura pop e comercial, mas a gente encontra essa rasura que apaga ou transforma essa dimensão absurdamente dolorosa da nossa existência como brasileiros, e muitas vezes deslocando para o folclórico, para o lúdico, para o mítico, criando uma literatura que resiste ao peso da fatalidade e da transcendência, mas também nos mostra, nesse mesmo gesto de apagar, de rasurar, que algo subsiste. Então, a gente não pode esquecer que essa tentativa de apagar tem ali algo, né, inscrito, que não se deixa desaparecer, né? Então, tem sempre um traço, né? Aqui cabe apenas uma outra observação. Talvez seja precipitado aproximar esse sentimento do trágico ao conceito de real lacaniano. Como se sabe, o real é a categoria do impossível, não cessa de não se inscrever. O que não cessa de se inscrever é o sintoma, categoria do necessário. O amor, por exemplo, é da ordem da contingência. O real comparece como fissura, como trauma, aquilo que resiste à representação. É uma insistência sem imagem, um retorno como falha, uma sombra constitutiva que lembra o sujeito à existência de um limite intransponível. Assim, o que encontramos na literatura brasileira são essas figurações. Ler essa literatura como sintoma significa estar atento às suas estratégias de transfiguração do trágico, seja pela ironia, pelo mito, pelo folclore, pela metáfora, mas não se trata, né, de uma simples exceção à regra, mas de uma estética que busca ressignificar a experiência da existência em meio de desigualdades históricas, sociais e econômicas. É um trágico atravessado por ambiguidades, idas e vindas, que borra, mistura e hibridiza os gêneros. Ri da desgraça, esse país das gambiarras, dos memes, das piadas prontas. Leitor arguto, Lourenço sabia que se a noção de tragédia foi posta em questão desde os filósofos alemães, não, porém, o trágico, que assume contornos singulares em cada época, em cada ethos. Ainda hoje, o trágico continua a gravitar em torno do conflito, mas cada texto guarda o seu próprio ritmo, como cada nação o seu labirinto. E talvez esse ritmo... Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode. É esse aí. Esse ritmo seja melhor expresso pelas palavras de Milton Ratum,
autor que mistura Manaus, da sua experiência, com a herança palestina de sua origem. Ainda assim, a esperança, amargura e euforia, tudo misturado. O eterno ditirambo do Brasil. Violência, sofrimento, risadas, promessas, imposturas. Obrigada. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a professora Sabrina Sedlmayr por essa linda conferência feita com bastante sensibilidade, que perpassou a obra do Eduardo Lourenço e que trouxe para todos nós um olhar bastante atento para a tragédia e para esse modo de ser também, desse olhar do outro para o Brasil, desse olhar também de uma busca de um entendimento desse ser brasileiro. Sobretudo trazendo também algumas obras contemporâneas nossas. E trágico mesmo é saber que durante as conferências a gente não tem o costume de abrir para as perguntas e para os comentários. Isso eu acho trágico. Sim, pronto, olha, no cafezinho, por favor, né, procurem a professora para conversar, para perguntar. Eu, da minha parte, agradeço em nome do Congresso, né, do 30º Congresso da Abraplip, essa conferência maravilhosa sobre o Eduardo Lourenço, um tragediógrafo. Quero agradecer a presença de todos e logo mais, às 15h10, teremos a conferência do professor Silvio Renato Jorge, mediada pelo Frederico Augusto Garcia Fernandes, intitulada Habitar Portugal, Migrações na Narrativa Portuguesa Contemporânea. Então, daqui a pouquinho, nós voltamos com mais da programação da Abraplip. Muito obrigada e obrigada, professora.